registros oficiais de avistamentos de OVNIs. A humanidade tem sido visitada por eles há décadas. De todas as partes do planeta surgem relatos de objetos voadores não identificados, sempre sobrevoando áreas urbanas e rurais. O espaço aéreo é controlado por forças militares no mundo todo, mas isso é algo que está fora do controle de todos nós. No Brasil temos o SINDACTA em 4 regiões específicas: Manaus, Recife, Brasília e Curitiba. Desde os anos 70, os registros de OVNIs em nosso país é guardado a 7 chaves pelo órgão que faz parte da aeronáutica. O espaço aéreo brasileiro tem sido invadido com frequência por esses objetos. Pilotos de voos comerciais já se depararam com muitos deles. Um dos casos mais recentes aconteceu agora, no espaço aéreo do Chile, nosso vizinho. 6 pilotos de aviões comerciais fizeram contato com a torre de comando, tudo para relatar a presença de diversos OVNIs no céu. Os áudios a seguir vazaram das Forças de Segurança Nacional e até então eram confidenciais. Prosiga. Como información, tenemos un objeto, ahí está el comandante de la aeronave. Tenemos un objeto blanco a gran altura, fijo, de color blanco, con 2 cotas. Charlie Alta Yankee Santiago recibido. A los Sky 181, prosiga. Recibimos objeto con presencia a la zona de posición, unos pasajes azul, desde la luz de 2 horas, que está por lado. A los Sky 181 recibido. Me confirma es un de color solamente blanco, ¿no? 181 Santiago recibido. Gracias. Planex 325 con el mismo objeto a la vista. Um dos aviões teve que fazer uma manobra para desviar do OVNI, que veio em sua direção. Eles se movem com uma velocidade incrível, o que seria impossível para qualquer meio de transporte aéreo que conhecemos. As centenas de pessoas que estavam a bordo dos aviões ficaram apavoradas com o que aconteceu. Não houve nenhum pronunciamento militar sobre o caso, que estava sendo mantido sob segredo de Estado. Todas as pessoas que testemunharam esses eventos foram orientadas a não falar nada do que viram. O que são eles? De onde vêm? O que querem com a gente? Nunca estivemos tão perto de descobrir estas respostas como agora.
trecho da tentativa de diálogo entre ele e a criatura. No one is going to hurt you anymore. I won't hurt you anymore. I promise. Recentemente, moradores de Veracruz, no México, encontraram pedras de jade com esculturas misteriosas em sua base e que muito parecem representar alguns seres humanoides, mas com cabeças grandes, bem semelhantes aos alienígenas fictícios que conhecemos por meio de filmes ou seriados de TV. A descoberta foi feita em março de 2017 e a notícia foi divulgada por meio das redes sociais pelo jornalista Javier Lopes Dias e muitas outras fontes de mídia do país e do mundo. Assim que a descoberta foi divulgada, uma apuração detalhada foi organizada com a finalidade de descobrir a autenticidade destas pedras. As imagens esculpidas foram encontradas em cavernas na região de Puebla e Veracruz, onde antes restos mortuários já haviam sido também descobertos. Uma equipe de pesquisadores logo foi contratada. E assim, logo a autenticidade dos artefatos foi mesmo confirmada, incluindo petróglifos de importância histórica. Mas, como sempre acontece, não demorou muito para que diversas teorias surgissem. Algumas dessas teorias, porém, foram além do esperado e agora muitos cientistas e outros pesquisadores autônomos que acompanharam o caso acreditam que a caverna no México pode, talvez, ter sido um ponto de encontro entre seres humanos e seres extraterrestres há milhares de anos atrás. Para esse lado das teorias, os sinais nas pedras são representações claras de uma possível reunião realizada ali mesmo, na caverna de Puebla. Segundo eles, o contato aconteceu durante o desenvolvimento da civilização maia. Por esse e outros motivos, as rochas esculpidas encontradas têm sido hoje chamadas de Pedras da Primeira Reunião. Depois de pouco mais de 3 meses após a descoberta das pedras, um carregamento de controle e pesquisa foi feito pelo grupo Treasure Seekers, onde diversos estudiosos, incluindo José Aguayo,
Rangel Vigueiras, Héctor Pavón, Cláudia Vasquez e outros colaboradores foram ainda mais a fundo nas pesquisas da caverna antiga. A inspeção aconteceu na caverna por 2 vezes, a primeira em maio e a segunda em 12 de junho de 2017. Na ocasião, após caminharem por várias horas pela mata para chegarem a uma série de 3 cavernas que estão localizadas na divisa entre Vera Cruz e Puebla, 2 dos membros da equipe de investigação imediatamente relataram alguns resultados surpreendentes, como as pedras dentro da caverna, com imagens visíveis que podem representar a relação histórica entre humanos e alienígenas. À primeira vista, são visíveis nas pedras vários desenhos esculpidos, inclusive naves alienígenas e seres humanoides interagindo entre si. Em uma delas em especial, que aparentemente foi quebrada por expedições anteriores, pode-se notar o topo de uma nave espacial como que pousando em nosso planeta. Os moradores da região dividem a mesma opinião dos arqueólogos e acreditam que as naves espaciais transcritas na rocha foram usadas para transportar os alienígenas até a caverna para a primeira reunião com os antigos maias. Mas, por algum motivo, o governo do México parece não querer reconhecer a descoberta. Muitos supõem que isso acontece devido a uma possível presença alienígena real e que as autoridades não querem confirmar isso. Porém, as supostas coincidências não param por aí. Ainda no México, um país riquíssimo quando o assunto é cultura, uma estátua misteriosa também pertencente à civilização maia, mostrando um humanoide alienígena, foi desenterrada na cidade de Xiuhtetelco, mais especificamente na comunidade de Maxtoloyan. A peça contém 4 incrustações de obsidiana, turquesa, jade e concha, e foi encontrada por trabalhadores. Apenas ao olhar a estátua, percebemos que consiste de uma cobra enrolada na figura de um pequeno alienígena, que segura em suas mãos uma cabeça humana. Talvez a estátua seja uma representação de um deus que os maias adoravam durante seu tempo de domínio. Talvez esse deus tivesse uma origem extraterrestre. De acordo com o site El Sol de Puebla, a descoberta é uma amostra fundamental da cultura maia, a qual por muito tempo habitou a região, deixando importantes vestígios físicos e culturais por toda essa região do México. Rafael Julián Montiel, encarregado do Museu de Xiuhtetelco, disse na época que, devido ao fato desta área ser bem próxima da zona arqueológica de Cantona, mais peças deste tipo poderão ser encontradas. Por isso, após a descoberta, em 2017, especialmente durante trabalhos de construção, os especialistas se dedicaram a monitorar a área, na esperança de descobrir artefatos similares, além da preocupação em prevenir danos aos possíveis achados. Da mesma forma, o diretor do museu disse na época que Maxtoloyan é o lar de um enorme vulcão que poderia ter entrado em erupção e ter enterrado para sempre um assentamento inteiro pré-hispânico. Mas ainda assim, mais de 5.000 peças importantes foram localizadas em várias partes do município e todas estão expostas no museu. Especialistas não concluíram ainda o que exatamente a nova descoberta da estátua representa. Isto levou ao surgimento de várias teorias entre as pessoas que tiveram a oportunidade de ver essa peça de perto. Alguns, sem dúvida, veem um clássico exemplo de alien, com sua cabeça alongada e olhos amendoados. Enquanto isso, outros dizem se tratar de uma antiga divindade reptiliana venerada pelos incas. E para você, o que essa estátua representa? Claro que, se seres inteligentes além dos seres humanos existem mesmo, esses teriam uma casa além da Terra. Por isso, uma dúvida que tira o sossego dos cientistas e astrônomos há anos é se existe ou não vida inteligente em outros planetas. Segundo uma pesquisa, mesmo depois de tantos programas de exploração espacial, o ser humano não chegou a nenhum resultado positivo porque simplesmente ainda existe muito mais a ser percorrido do que realmente já foi. Afinal, o universo é um lugar imenso. Em 2010, Jill Tarter, ex-diretor do programa intitulado Busca por Inteligência Extraterrestre, afirmou que, mesmo depois de 60 anos de pesquisas,
Toda análise feita até aquele momento para encontrar sinais vitais em outros planetas era equivalente a buscar por peixes no oceano observando apenas um copo de água. Embora hoje existam diferenças quanto à afirmação de Tarter em 2010, concluímos que os resultados das pesquisas até o momento continuam sendo muito pequenos. Hoje eles se assemelham a procurar por peixes no oceano olhando apenas para uma banheira ao invés de um copo, declarou o astrônomo Jason Wright. Em termos mais simples, embora a missão de encontrar vida alienígena não tenha apresentado resultados muito positivos até agora, ainda há esperança de que as pesquisas avancem mais rapidamente no futuro. Isso porque o desenvolvimento da inteligência artificial em conjunto com novas gerações de supertelescópios devem ajudar a desvendar os mistérios do espaço sideral muito em breve. Em 1933, Alberto Tulli, diretor da seção de Egiptologia do Museu do Vaticano, descobriu um papiro antigo em uma loja de antiguidades da cidade do Cairo, Egito. Apesar de seu interesse em adquirir a relíquia, o preço era extremamente elevado, até mesmo para o Vaticano pagar. Mesmo assim, Alberto Tulli resolveu copiar seu conteúdo. Após algum tempo, Alberto retornou à loja, mas o papiro já havia desaparecido. 2 décadas mais tarde, o egiptólogo príncipe Boris de Heschwitz anunciou que havia localizado o papiro original. Apesar de incompleto, ele ainda é bem claro em algumas informações. A seguir, alguns trechos do papiro. No ano de 22, do 3º mês do inverno, 6ª hora do dia, entre os escribas da Casa da Vida, foi descoberto que estranho disco de fogo estava vindo do céu. Ele não tinha cabeça. A respiração de sua boca emitia um odor nojento. Seu corpo tinha um catch de comprimento e um catch de largura. Ele não tinha voz. Ele veio em direção da casa de Sua Majestade. Seu coração ficou confuso através disso, e eles caíram por sobre suas barrigas. Eles foram ao rei para relatar o evento. Sua Majestade ordenou que os pergaminhos localizados na Casa da Vida fossem consultados. Sua Majestade meditou sobre todos estes eventos que agora estavam ocorrendo. Após terem passado vários dias, eles se tornaram mais numerosos do que nunca no céu. Eles brilhavam no céu mais do que o brilho do sol. Estendiam até os limites dos 4 apoios do céu. Poderosas eram as posições dos discos de fogo. O exército do rei monitorava, com Sua Majestade no meio. Foi após a refeição da tarde que os discos subiram ainda mais alto no céu para o sul. Peixes e outros voláteis choveram do céu, uma maravilha nunca antes conhecida desde a fundação do país. E Sua Majestade fez com que fosse trazido incenso para apaziguar o coração de Amun-Re, o deus das 2 terras. E foi ordenado que o evento fosse registrado para Sua Majestade nos anais da Casa da Vida, para ser lembrado para sempre. O faraó da época era Thutmose III, e o evento ocorreu por volta do ano de 1480 a.C. O papiro nunca foi revelado, e o Vaticano, quando questionado sobre ele, informa que o papiro não é de sua propriedade e que ele está perdido e não é rastreável. Neste caso, podemos ver um possível acobertamento por parte do Vaticano. A tradução do papiro deixa dúvida se foi realmente retirada do original. Mas caso este seja original, é interessante ver evidências palpáveis de que de fato havia avistamentos de OVNIs na antiguidade, mostrando que a visita extraterrestre é muito mais antiga do que imaginado. Nada que não fossem pássaros poderiam estar voando àquela época. Não haviam balões ou aeronaves experimentais.
We have contact with aliens not originating from some foreign country, but from some other solar system. And I have been a party to that. Describe what they look like. I could, but it would probably take a whole lot of time. The reason I state that, when I got out in 1989, we had cataloged 57 different species. The situation is that you have various types of what we normally call grays. We didn't call them grays in the military, but you had at least 3 types of the grays. You had some that were much taller than we were. The unique thing that I'd like to point out for the most part is that the entities that we did catalog were in fact humanoid. Now this created a situation where the scientific community was trying to figure out why that would be the case, because you would expect that if life evolved on other planets, that they would take on some type of other being, so to speak, not necessarily look humanoid or be bipedal such as we are. But apparently we got quite a few of the species out there that are humanoid in appearance. Estas imagens foram obtidas por ufologistas russos e tornaram-se públicas antes do fim da União Soviética, através do ministro de Defesa soviético. Estas imagens foram gravadas da cabine de um jato, prestes a interceptar 2 alvos desconhecidos. Aqui, vemos nitidamente 2 alvos voando bem devagar. Certamente não se assemelham a aviões da aeronáutica ou comerciais, e nem outra aeronave que conhecemos. Esses contatos visuais com esses objetos jamais tiveram nenhuma identificação oficial. Esta cena foi filmada de um MiG-25 Foxbat, arquivo cedido pelo governo soviético, mas conhecido como M-16 Falcon americano 200 metros à frente. O que acontece depois é que um novo objeto aparece atrás das nuvens, e não é identificado. O OVNI simplesmente desce, desaparecendo entre as nuvens. Vemos aqui o avião americano, na mesma altitude que a câmera. Em seguida, o objeto que aparece atrás do M-16 surge por trás da aeronave, fazendo a mesma trajetória. Como todas as evidências observadas sobre OVNIs são controversas, pesquisadores se esforçam para esclarecer esses fatos relacionando-os à sua verdadeira origem. E quanto mais espetacular a notícia, mais profunda é a verificação. Fui oficial da inteligência do Exército por mais de 30 anos. Meu filho faz parte da Força Aérea Russa. Com certeza, em muitas ocasiões, a Força Aérea e a Marinha interceptaram naves que pensávamos que fossem de outros países, mas não eram aviões como os que conhecemos e não pertenciam a nenhuma nação da Terra. Não é mais novidade o fato de termos OVNIs voando sobre nós. Muitas autoridades já têm estas informações. Elas são respostas para muitas coisas. No entanto, estas respostas são omitidas. Os soviéticos e americanos possuem pistas do que são esses objetos. Eu sei que é muito difícil segui-los, mas eles chegam bem próximo de nós, até 4 metros de distância. Mas os aviões que possuímos são incapazes de alcançá-los. Observe esses aviões. Aqui temos a visão de uma câmera instalada na cabine do piloto, desta vez de um M-21. É um ponto estratégico para visualizar o outro avião em alta velocidade. O que vemos é um objeto cilíndrico voador. E quando o avião se aproxima, o OVNI acelera numa velocidade incrível e desaparece. Vejamos novamente.
Ali está o objeto cilíndrico com a mesma velocidade, quando de repente ele desaparece. Para alcançar essa aceleração, o piloto demoraria pelo menos de 8 a 10 segundos. Muitas experiências foram realizadas para identificar o objetivo filmado. Neste caso, a interceptação ocorre sem violência. Há várias aparições de objetos cilíndricos que estão sendo investigados. Eles têm uma aceleração impressionante. O tamanho desse aí é aproximadamente 2 vezes maior do que o M21. A tecnologia que nós e os americanos possuímos não nos permite atingir tal velocidade. Essas imagens são incríveis. Sei que os russos têm as mesmas dificuldades que nós. Sua artilharia é tão boa quanto a nossa, mas ambos somos incapazes de interceptar OVNIs. Sua tecnologia é superior. Por isso ficamos em desvantagem. No começo dos anos 90, ocorreu um trágico acidente, no qual 21 aviões com pilotos de várias nacionalidades se apresentavam em território russo. Tudo correu bem até o momento em que um dos aviões perdeu o contato com a torre local e com outras aeronaves. Ninguém sabia o que estava acontecendo, mas era uma fatalidade. Este é o momento exato da colisão, seguida de um barulho ensurdecedor. Os 2 pilotos morreram subitamente. O que deixou as autoridades intrigadas é que se tratava de oficiais experientes, mas somente após uma investigação minuciosa, descobriram que a causa não foi acidental, mas que foram atingidos por um objeto desconhecido.